Em Brasília, 15 horas e 30 minutos dessa belíssima e aqui em Brasília fria sexta-feira. Opa, Marcelo Cruvinel hoje abriu a sala. Valeu, Marcelo, obrigado, coisa boa. Vamos ver, vamos aguardar aqueles minutos regulamentares que espero as pessoas chegarem. Ferreira entrou segundo, que coisa boa. Estamos juntos nesse processo. Que bacana. Lianinha Reis, minha esposa querida, entrou. Manuel, que coisa boa. Que coisa boa, Manuel, coisa boa. O Tiago, coisa boa. Tem gente sempre muito querida participando aí das nossas conversas. Tuca Matos, oi Tuca, vamos acenar a mãozinha aqui para você. Gente querida, hoje vocês sabem que o nosso desafio é tratar de um dos temas, filosoficamente falando e existencialmente falando, um dos temas mais complexos da humanidade, né? Nós estamos falando sobre o sofrimento. O Tuca disse que se formou há 3 anos, foi meu aluno no CEUB, né? Ah, o melhor professor. Ô, Tuca, obrigado. Depois de tantos anos dando aula, escutar uma declaração dessa é muito bom. Boa tarde, professor Homero. Boa tarde. É o Gabriel Neves. Coisa boa, Gabriel. A Betinha, Bete Gouveia, nossa parceira. O Gustavo também foi meu aluno. Que coisa boa. Estamos aí, gente, caminhando com esse tema. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, a questão do sofrimento. Sofrimento é uma das grandes incógnitas da vida humana, né? A grande pergunta que a gente faz é: por que sofremos? E essa tem 1 milhão de respostas, e o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é fruto da minha reflexão, não é verdade absoluta, é apenas um compartilhamento de como eu vejo o sofrimento e como é que a gente pode, de alguma forma, lidar com ele com uma certa sabedoria, né? Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos esperar mais 1 minuto para a gente poder prosseguir com essa questão, já introduzindo o tema. A Débora Souza entrou também. Oi, Débora, deixa eu acenar para você. Aqui, estou acenando, coisa bacana. Por que sofremos? Gente, Liane Zenon também entrou, que coisa boa. Olha só, eu pediria para você o seguinte, vamos usar um pouco o chat aí. Escrevam aí alguma coisa que vocês queiram. O Daniel Sangler, boa tarde. Escrevam coisas aí no chat, palavras, frases, perguntas, comentários, etc. Coisas que vocês queiram, porque isso, se vocês soubessem o tanto que isso ajuda a gente a construir essa live, isso é muito bacana. Então eu espero de vocês aí, escrevam, né, as questões que acometem vocês. Portanto, a pergunta que vai reger a nossa conversa nos próximos minutos é: por que sofremos quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Então vamos começar um pouquinho falando sobre isso. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Repare que aqui nós temos 2 juízos básicos: o que são pessoas boas e o que são pessoas ruins, né?
Nós temos aqui, essa é uma questão que começa, a nossa reflexão começa a partir dessa questão básica, né? O que são pessoas boas e o que são pessoas ruins, e o que são coisas boas e o que são coisas ruins, né? E a Liana Reis coloca um desafio aqui que é outro difícil, né? O que é ser bom, né? Não sei, daqui um pouquinho a gente vai tentar articular um pouco o que é ser bom, né? Se nós estivéssemos lá nos antigos, os antigos diriam isso de uma forma mais clara: Deus é bom, né? Então, o que é ser bom? É ser igual a Deus? Vamos pensar sobre isso, porque nós temos coisas importantes a refletir sobre essa questão, né? Ok, vamos começar. Esse tema sobre o sofrimento humano é um dos temas mais desafiadores, não só do ponto de vista da filosofia, como do ponto de vista existencial e do ponto de vista de todos os processos terapêuticos que existem no mundo, né? Nós temos aí um vasto universo de coisas criadas para aliviar o sofrimento, né? A medicina, nas suas mais diversas aplicações, a odontologia, as terapias alternativas, todas as ciências da saúde, né? Está todo mundo pensando um pouquinho em torno disso. Rodrigo Queiroz, coisa boa, ele está aí com a gente. Então, nós temos um universo muito grande de coisas criadas e serviços prestados para, olha o Rivelino, né? Serviços prestados e coisas criadas para resolver o problema da nossa dor. Então todas as ciências da saúde estão aí, quer dizer, as ciências da saúde existem para aliviar a dor. As terapias, a medicina, a odontologia, etc, etc, etc. A química está aí para resolver o nosso problema da dor, a educação física está aí, os educadores físicos estão aí, as atividades físicas estão aí. Então pratique esporte para que você não sinta dor, para que você esteja ativo, para que aumente a sua imunidade, para que você não pegue doenças, para que você... E tem um bando de coisas com relação a isso, né? Olha, o Cauã Reis, meu querido neto, maravilhoso, tá aí, entrou, fantástico. O primeiro neto, né? O primogênito dos netos. Cauã, o vovô te ama muito, beijo para você. Então a pergunta continua sendo assim: por que sofremos? E essa pergunta é tão cabível em função de todos esses contextos que nós temos de sofrimento e de produtos para aliviar o sofrimento que foram criados e concebidos pela inteligência humana, né? Mas o fato é, primeiro, as dimensões básicas do sofrimento estão ligadas ao meu corpo, estão ligadas ao mundo externo, à forma como eu percebo o mundo externo e às nossas relações. Então, sofremos por causa do nosso corpo, sofremos pelo modo como percebemos o mundo externo e sofremos por causa dos nossos relacionamentos. Agora, a coisa mais importante para a gente poder tratar do conceito de sofrimento é a gente entender que o sofrimento ele só acontece a partir do momento que se atribui ao ser consciência. Então a gente entende que o sofrimento ele é um dos atributos da consciência. Por que é isso? Porque quando eu tenho consciência, né, essa consciência faz com que eu perceba certas coisas, tanto no meu corpo, quanto nas minhas relações, quanto no mundo a qual eu frequento e eu pertenço. Eu começo a perceber certas coisas que vão
de encontro a favor ou contra as minhas expectativas naquilo que a gente entende como valor. Então, por que eu sofro? Eu sofro porque alguma coisa no meu corpo não está correspondendo à minha expectativa de que aquilo aconteça, né? E como aquelas coisas não acontecem de acordo com a minha expectativa, esse valor que era atribuído àquela expectativa não foi atendido, eu entro em estado de sofrimento. Então, a gente precisa entender que o sofrimento decorre da consciência, e a consciência atribui valor, e tudo aquilo que eu atribuo valor, se não é atendido, isso gera algum tipo de sofrimento em mim. Seja pela saúde, seja pelos meus relacionamentos, seja pela forma como eu percebo o mundo. É por isso que a gente sofre tanto quando a gente vê coisas que a gente diz, meu Deus, mas isso é uma desumanidade, isso é um absurdo. Quando eu digo essas coisas, o que eu estou querendo dizer é, isso que eu estou percebendo gera em mim uma certa dor, né? Então, veja, o sofrimento, a Débora coloca isso, o sofrimento então seria uma quebra de expectativa? Não, é uma quebra de expectativa em função do nível de consciência que eu tenho em relação a isso, né? Então, o meu nível de consciência é quem vai determinar estas coisas. Agora, olha só, esse é um primeiro aspecto que eu falei, né? O sofrimento está ligado ao nível de consciência, que está ligado à questão do valor que eu atribuo às coisas. Isso depende da minha maturidade. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês bem interessante. A relação entre o leão e a zebra não é uma relação de inimizade. Ou seja, a zebra não sofre porque o leão está ali. E o leão não fica feliz porque a zebra está fácil de ser comida. Eles estabelecem uma relação que a gente chama isso de círculo da vida, né? Porque as coisas, sistemicamente, elas interagem, e como as coisas não têm esse nível de consciência das suas próprias identidades, elas funcionam a partir de um conjunto de regras que são universais e impessoais. Então, vamos deixar a consciência um pouquinho de lado para a gente refletir sobre isso. Veja, as regras universais, elas são impessoais e servem para todos os seres dentro do universo. Então, olha só que coisa interessante. A chuva cai na sua lavoura, não é porque você é bom, porque a chuva cai. Ou seja, a chuva cai sobre justos e injustos, sobre bons e maus. O sol nasce para justos e injustos, para bons e maus. Ou seja, as coisas acontecem de forma igual para todo mundo. Agora, os seres humanos, como têm um nível de percepção da sua individualidade diante desse contexto, nós desejamos que certas coisas aconteçam e certas coisas não aconteçam. E quando aquelas coisas que nós desejamos que não aconteçam, acontecem, nós atribuímos a estas coisas um valor, e que esse valor, por não ser satisfeito, geram em nós esse sofrimento, essa dor. Então, eu espero que certas coisas aconteçam ou não. Só que existem um outro conjunto de regras universais que são de caráter impessoal, e essas regras universais de caráter impessoal estabelecem uma relação de causa e efeito que não depende de eu ser bom ou ser mal, mas depende do nível de consciência que eu tenho de como é que essas regras funcionam. E eu vou dar um exemplo clichê. Mas eu espero que vocês me perdoem pelo exemplo clichê, né? Veja, se eu fumo compulsivamente, existe uma probabilidade muito grande de eu contrair um câncer de pulmão. Então eu não posso, de repente, descobrir que eu estou com um câncer de pulmão e dizer que eu sou uma pessoa que foi amaldiçoada, que eu sou uma pessoa azarada, que isso aconteceu comigo porque eu sou mau.
Não, veja, as células não estão, na sua relação sistêmica, elas não estão programadas para conviver com aquele teor de nicotina e com todas aquelas drogas que vêm na fumaça do cigarro. Então eu bombardeio o meu corpo anos a fio com aquelas coisas para as quais o meu corpo não está preparado. Resumo dessa ópera, daqui um pouquinho pinta um negócio que é consequência das minhas relações com as coisas. Então veja, se eu planto sementes de morango, vai nascer morango, e cuido disso, vai nascer morango. Ou seja, os morangos não nascem porque eu sou uma pessoa justa ou porque eu sou uma pessoa boa. Os morangos nascem porque é da natureza dos morangos nascer se plantados num solo que os acolha. Então, e esse círculo da vida é um círculo muito interessante. Por exemplo, a vaca come o capim, ela faz o cocô, eu pego o cocô do capim, que aduba a semente do tomate, e o tomate vai se alimentar do cocô da vaca e vai virar um tomatão bonito, e eu vou comer esse tomate. Então, a Débora coloca essa relação de causa e efeito. Essa é uma relação muito interessante que cabe a nós, seres humanos, descobri-las. E quando nós descobrimos a relação de causalidade, eu começo a perceber que eu tenho o poder de fazer escolhas, coisa que os animais não têm. Ou seja, eu hoje sou capaz de fazer um tipo de escolha que eu não era capaz de fazer quando eu tinha 20 anos de idade. Mas o leão de hoje faz as mesmas escolhas que o leão de 200 anos atrás fazia. O leão não mudou em nada. Eu estou usando o exemplo do leão, você pode usar o exemplo que você quiser. O leão, ele faz as mesmas coisas de leão o tempo inteiro. A zebra faz as mesmas coisas de zebra o tempo inteiro. Eu sou hoje diferente do que eu era ontem. Se eu pudesse, e isso é um imbecilismo, né? Mas se eu pudesse, com a cabeça de hoje, voltar ontem, eu tomaria outras decisões. Porque conhecendo a relação de causalidade, que me é um atributo conhecer, por isso o homem é inteligente para desvendar esses mistérios da natureza e criar comportamentos a partir disso. Isso é que faz com que eu, de alguma forma, consiga evitar essa relação do sofrimento. Agora, veja, então nós já aprendemos que as regras universais, elas são impessoais e sistêmicas. Nós estamos interagindo o tempo inteiro, por isso que a mecânica quântica diz um negócio muito bacana, né? Uma borboleta bate asa na Patagônia e gera um tufão na Flórida, por causa do conjunto de interações que são absolutamente impessoais e, portanto, são universais. E o sofrimento, na verdade, ele é uma consequência dessas interações que acontecem, só que eu tenho consciência delas, e algumas dessas coisas que acontecem por consequência natural das interações sistêmicas, eu não gostaria que acontecesse. E quando acontece, eu fico chateado porque elas aconteceram, fico triste porque elas aconteceram, isso me causa dor porque elas aconteceram, e eu tento de alguma forma aliviar essa dor. A segunda coisa que a gente precisa entender é que se as coisas acontecem numa relação sistêmica, elas geram resultados e interações que se retroalimentam. Então tudo aquilo que eu faço, falo, sou e percebo gera efeito no mundo em que eu vivo, gera efeito no meu corpo, né? Gera efeito nas minhas relações. Mas a segunda coisa é que as leis sistêmicas que regem o universo não possuem nenhum atributo moral. Então veja, usando o nosso exemplo, né, da zebra e do leão, o leão come a zebra não é porque ele é malvado, e a zebra não vê o leão como inimigo, e na hora que o leão parte para comer a zebra, ela mete o pé na boca dele, e tem muito leão com maxilar quebrado que morre de fome porque não é capaz mais de caçar, porque a zebra meteu o pé no maxilar dele, ele quebrou o maxilar, não consegue mastigar mais. Então veja, a zebra se defende, o leão caça, porque isso faz parte das regras sistêmicas que organizam as relações entre os seres. Mas isso não é um atributo moral.
Então veja, nós seres humanos, como temos consciência, nós criamos a partir dessa consciência valores, e a partir desses valores nós desenvolvemos o senso de atributo moral. Então quando eu digo assim, não matarás, essa frase não matarás, eu estou pegando isso um exemplo de um dos mandamentos. Eu estou pegando esse exemplo, poderia pegar qualquer outro, mas quando o texto diz não matarás, ele está dizendo que existe um atributo moral à vida que é atribuído pela nossa consciência de valor. Os animais não têm essa consciência, por isso quando o leão come a zebra, ele não está cometendo nenhum assassinato. Nós, seres humanos, entendemos que nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, porque isso é um atributo moral, portanto é um valor que decorre da nossa consciência do valor que a vida tem por termos a percepção disso. Então, quando a gente diz coisas ruins acontecem a pessoas boas, essa frase está cheia de juízos morais. E aí a Liana fez a pergunta fatal, né? O que é ser bom? E o que é mais interessante, muitas vezes, quando eu sou bom, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, coisas ruins acontecem comigo por causa da lei sistêmica das interações entre as coisas. E como é que a gente resolve isso? Vamos ver em seguida. Todos os seres vivem a partir desses fundamentos da impessoalidade, da universalidade. Todos os seres vivem em função da impessoalidade e da universalidade, exceto o ser humano. Então, por que nós vivemos, por que nós somos exceção a essa regra? Por causa da questão da nossa consciência. Portanto, a noção humana de sofrimento vai pressupor a existência de alguém que seja responsável por esses acontecimentos. E aí surge a noção de Deus, nas suas mais diversas formas, nos seus mais diversos prismas, né? E nas suas mais diversas matizes, nas suas mais diversas facetas. Quer dizer, o conceito de Deus surge a partir do momento que eu atribuo que se existe um conjunto de regras, e essas regras são pessoais e universais, e eu conscientemente não fui o autor dessas regras, eu começo a projetar isso no sentido de que alguém as criou. Então veja, se eu começo a entender agora de que alguém criou essas regras que são impessoais e universais e que alcançam todos os seres, exceto o ser humano que tem a capacidade de pensar sobre isso, eu também atribuo a este ser que nós estamos chamando aqui de Deus, eu atribuo a ele a responsabilidade pelas coisas que acontecem, tanto do ponto de vista que eu julgo positivo, tanto do ponto de vista do que eu julgo negativo. Por isso que no livro de Jó, que está lá na Bíblia, Jó tem uma expressão muito interessante. Ele diz: se recebemos de Deus o bem, por que não receberíamos dele também o mal? Porque, repare, não é uma questão de bem ou mal do ponto de vista de Deus, é bem ou mal do ponto de vista de como eu recebo as coisas. Então, veja, muitas coisas acontecem comigo que eu acho que são ruins, mas que daqui a um tempo eu começo a descobrir, dizer, poxa, que ainda bem que aquelas coisas aconteceram. Então, veja, essa consciência que a gente tem, que é fundamento básico da pressuposição da existência de um ser que seja responsável por essas acontecências, é que vai fazer com que eu perceba o sofrimento. Então veja vocês, você já pensou 2 vezes em matar uma formiga? Ou quantas formigas você simplesmente pisa nelas e isso nunca trouxe para você nenhum problema? A gente dá uma sapatada na barata uma chinelada na barata e ninguém fica com peso na consciência por dar uma sapatada na barata, né? Provavelmente alguns budistas fiquem, né? Por causa do respeito à vida, né? Porque a barata também vive. A barata também vive.
E veja, a barata tem tanto direito de viver nesse universo como eu tenho. Mas por que eu elimino a barata? Porque eu acabei desenvolvendo uma consciência de que aquele bicho é asqueroso, é nojento e de que ele não pode conviver comigo, mas porque eu também sei de uma série de relações sanitárias de eliminar a barata, porque ela conduz doença, porque ela faz isso, faz aquilo outro. Não é? E então, repare como a coisa é um pouco mais complexa do que a gente imagina. Então veja, de repente, aquele dinheiro que você esperava não saiu, e aí você entra em estado de sofrimento. Você entrou em estado de sofrimento porque o dinheiro não saiu ou porque o dinheiro em saindo atendia a uma expectativa e a um valor que você tinha? Olha que coisa bacana, né? A gente começar a perceber como é que isso funciona. Né? Esses tempos atrás eu conversava com um amigo de uma classe social alta, né? Um cara que, né, tem posse, está resolvido financeiramente, resolvido profissionalmente, etc. E esse cara, a gente estava tomando um café e ele vira para mim e diz assim: Homero, olha, comprei um bilhete da Mega Sena acumulado. Nessa época a Mega Sena estava acumulada com mais de 100 milhões, né? Ele diz: eu estou aqui com um bilhete da Mega Sena. E aí vem a expressão que eu acho bacana comentar, né? Ele dizia o seguinte: olha, eu estou pedindo para Deus para eu ganhar esses 100 milhões. Olha, eu vou te contar uma coisa, Deus vai escutar a minha oração e eu vou ganhar esses 100 milhões desse bilhete da Mega Sena acumulada. Né? Aí a gente riu, isso foi uma brincadeira, a gente acabou rindo sobre esse negócio. Aí a hora que acabou o riso, eu digo: vamos falar sério sobre isso? Vamos falar sério sobre isso? Ele diz: falar sério como? Eu digo: veja, coloque-se no lugar de Deus agora e pergunte-se assim: a quem eu vou dar esse prêmio? Então, né, Deus olha lá de cima, vê todas as pessoas do planeta e ele diz assim: eu vou dar esse prêmio para esse cara que tem um salário de 30 mil reais por mês, que mora numa baita casa, que tem um carro importado, que viaja para o exterior todos os dias, que tem uma poupança de não sei quantos milhões, que tem isso, que tem aquilo, aquilo outro. Eu vou dar esses 100 milhões para ele, porque ele está me pedindo, porque ele é uma pessoa tão boa. E aquele cara que está lá na Namíbia, que não tem dinheiro para comprar uma alpargata, que come resto do resto, e que também comprou aquela Mega Sena, quer dizer, não, esse cara não vai ganhar a Mega Sena porque eu vou dar para aquele. Se você fosse Deus, você faria essa escolha? Então, veja, o que está por trás dessa historinha que eu estou contando para vocês é aquilo que nós atribuímos como sendo senso de justiça. E aí nós temos a sensação de que o sofrimento é universal, mas eu sofro mais do que os outros, e isso não é justo. Então eu passo a acreditar que a distribuição do sofrimento no mundo é injusta e desigual, porque eu sou uma pessoa tão boa, por que eu sofro mais do que os outros? De novo, um juízo de valor. Quem é que disse que você sofre mais do que os outros? Quem é que disse que o seu sofrimento é pior do que o meu? Quem é que te disse que o fato de você, abre aspas, e agora eu vou ser irônico, né? O fato de você ser bonzinho te alivia do sofrimento? Então nós começamos a criar uma certa relação comercial com este ser que nós chamamos de Deus, ou você chama do jeito que você quiser. Nós começamos a criar uma relação de troca. Senhor, olha, eu vou ser bonzinho, porque aí o Senhor me dá as coisas que eu preciso. Bom, essa é a base da chamada teologia da prosperidade, né? Pede que Deus dá, pede que faz isso que Deus dá, faz isso. E Deus simplesmente pode dizer: não dou, simples. Ué, por que eu sou obrigado a concordar com você? Então, veja, a gente precisa começar a entender que não é esse o papel do sofrimento, não é esse o papel da dor. Né? O papel da dor tem um outro significado, e não é pelo fato de eu ser bonzinho ou malzinho, porque isso é juízo de valor. Né? Então, desse processo acontecem os elementos que a gente chama de fé. Então, fé vai ser aquele atributo que eu dou às coisas no sentido de
elaborar uma certa certeza que mobiliza todo o meu corpo em função dos valores que eu acredito e que me foram inspirados, sabe-se lá como, né? Como sendo um valor ao qual eu atribuo a vida. Então veja, a partir disso, a partir desse elemento de consciência, então vamos fazer um pequeno resumo. A partir da consciência que atribui algumas coisas que são valor, e eu atribuo valor a essas coisas, e estas coisas me são contrariadas, geram um princípio de sofrimento. Segundo, vamos entender que as regras sistêmicas no mundo em que nós vivemos, no planeta que nós vivemos, no cosmos que nós vivemos, são regras universais, impessoais, que não têm atributos morais. Ou seja, um meteoro, quando atinge a Terra, não atinge porque a Terra é malvada ou a Terra não é malvada. Atinge porque está na rota dele. E essa rota dele foi provocada por uma explosão que aconteceu numa estrela, sei lá eu o quê. Mas a gente consegue perceber que existem regras sistêmicas que geram o mundo. Esse é o papel do nosso nível de consciência e esse é o papel do nosso nível de inteligência. Não é evitar no sentido de eliminar o sofrimento, mas de entender por que ele existe. Porque ele é apenas fruto da consciência que nós temos dessa realidade. Portanto, sofrer é um atributo da consciência. Só tem noção de que sofre quem é capaz de reconhecer-se como indivíduo. Então, olha que coisa bacana, né? Olha que coisa bacana. Se você tem algum tipo de sofrimento, você pode se entender o seguinte: eu sofro porque eu tenho consciência de que eu sou um indivíduo. E isso já é uma coisa excelente. Porque fora os seres humanos, não se tem nenhum indicativo de que outros seres tenham consciência da sua individualidade. Não. A segunda consideração, depois de todo esse mecanismo que a gente colocou, é que o sofrimento é um juízo que atribui um determinado valor à vida a partir de um conjunto de expectativas e crenças que eu construo sobre o meu ato de existir. Então, repare, a doença, as perdas, a dor, todas essas coisas nesse sentido, acabam sendo atributos de juízo. As coisas acabam sendo atributos de juízo. Então veja, imagine você o seguinte, vamos lá, um avião caiu, né? Um avião caiu. Você sofre, e sofre mesmo, a perda de alguém querido que estava dentro daquele avião. Porque aquele alguém querido que estava dentro daquele avião é uma pessoa que faz parte da sua consciência, faz parte dos seus atributos de valor. Aquela pessoa é uma pessoa que você ama, que vai fazer falta, que você vai sentir saudade, e você sofre. E isso é legítimo. Mas repare, não está em jogo aí um julgamento moral. Quer dizer, o avião não caiu porque lá dentro tinham pessoas pecadoras ou porque lá dentro tinham pessoas que mereciam. Ninguém merece ou deixa de merecer coisa alguma. Aconteceu alguma coisa cujo resultado foi esse. Ou imperícia, ou inabilidade, ou fatalidade, ou cataclisma. O tsunami que teve no Japão alguns anos atrás matou gente boa, matou gente ruim conforme os nossos juízos. Mas todas as pessoas que estavam na rota daquele tsunami sofreram as consequências disso, assim como todos nós estamos sofrendo as consequências da pandemia, estamos sofrendo a consequência do coronavírus. Então é muita fantasia e infantilidade e um raciocínio absolutamente superficial atribuir isso a um pecado universal que Deus está nos punindo por causa do nosso pecado com o coronavírus. Nós somos capazes de elaborar coisas mais inteligentes do que isso. Então esse sofrimento, quando coisas ruins acontecem às pessoas, e agora eu já estou eliminando as pessoas boas, eu estou dizendo quando as coisas ruins acontecem, e elas acontecem a todos nós, elas acontecem porque são fatos avaliados
em função desses valores concedidos a estas coisas. Portanto, é preciso discernir entre algo que ocorre em função das interações das leis sistêmicas e do juízo que os seres conscientes e reflexivos fazem de tais ocorrências. Então, olha só que coisa bacana. Eu preciso discernir agora duas coisas. Eu preciso discernir aquilo que acontece em função das interações sistêmicas e dessas leis que são universais e impessoais, daquilo que é o meu juízo sobre essas coisas. Então, se eu entendo isso... Oi, João Paulo. João Paulo está dando uma boa tarde tão gostoso aqui. Boa tarde, João Paulo. Então, se eu sou capaz de discernir isso, o que vai acontecer comigo? Primeiro, eu vou entender que não existe sorte, azar, que não existe maldição, né? O que existe é um conjunto de leis impessoais e universais às quais eu estou submetido e todo mundo está submetido. O problema agora vai ser como é que eu, ao discernir isso, reajo sobre isso. Portanto, esse discernimento me permite reconstruir os meus juízos sobre o sofrimento em relação à vida. E olha só que interessante, né? Nós temos alguns juízos que a gente precisa rever, porque são falácias, são juízos superficiais, são infantilidades da nossa mente fantástica, mas infantil. Por exemplo, né? Nós começamos a dizer que nós sofremos por castigo divino. Nós sofremos por causa de uma disciplina cósmica. Nós sofremos por causa de uma punição que nós merecemos, né? Isso traz para quem constrói esses juízos um sentido de culpa existencial que não se expira nunca. E veja, a gente vive a vida a partir desse juízo sobre o peso de uma culpa insuportavelmente pesada. Porque eu estou pagando, e essa conta eu não pago nunca. Eu levo a minha vida inteira para pagar essa conta. E tem gente que ainda acha que vai pagar essa conta na eternidade, porque existe um conceito muito mais cruel aí, né, que é o conceito de inferno. Que eu não... Veja, em declaração de fé, eu digo para vocês que eu creio que possa existir, mas não da forma como se coloca, né? Coisas boas e coisas ruins acontecem a todos. Agora, a pergunta é, como é que você lida com isso? Né? Então, a gente vai entender que a gente precisa reformatar alguns juízos. Então veja, não é a questão do pecado, não é a questão da punição, não é a questão disso, a questão daquilo, mas é o que acontece para que eu tenha consciência do modo como eu atuo a partir destas coisas. Então a regra básica é, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, ou seja, coisas acontecem a todas as pessoas, revelam a natureza do ser que as percebe. Então, quando acontece alguma coisa boa com você, ou quando acontece alguma coisa ruim com você, sobre o seu ponto de vista, ou sobre o seu juízo, o modo como você reage a isso, revela quem você é. Então, o outro juízo, né, o outro equívoco que nós temos, é a prepotência humana e a nossa arrogância. Nós acreditamos que ser superior, energia, Deus, seja lá o nome que você dá para isso, ele tem uma relação consciente e individualizada com cada um ao ponto, e até aí não tem nenhum problema, mas ao ponto de alterar uma lei universal e impessoal para satisfazer o seu desejo. Entende? E veja, muitas vezes eu escuto isso nas orações que fazemos, nas rezas que se fazem, nas manifestações religiosas das mais diversas etiologias. Eu vejo isso, quer dizer, muitas vezes eu vejo pessoas pedindo coisas e eu fico pensando assim, uau, se Deus atende a essas petições, o princípio da justiça divina deixa de ter consistência.
que deixa de ter consistência? Porque a quantidade de regras, de leis universais que são quebradas para satisfazer um desejo de uma pessoa no universo. Então veja, tem coisas assim muito interessantes na história das religiões, né? Deus promete, pelo menos na história judaico-cristã, né? Deus promete para o povo dele uma terra prometida. E aí diz, ó, vai lá, sai daí e vai para a terra, que eu vou te dar uma terra. E aí o povo sai e vai para a terra. Em determinado momento, eles estão na frente, da terra prometida, e aí Deus vira para o líder daquela comunidade naquela época, que já não era mais Moisés, era Josué, vira para Josué e diz, entra em Jericó, porque vocês precisam dominar Jericó, porque Jericó é onde vai ser a terra de vocês, é a terra prometida. Eu estou dando para vocês Jericó, então vai lá, mete a cara. Agora entra e mata todo mundo, destrói tudo, criança, papagaio, mulher grávida, cavalo, cachorro, mata tudo, destrói tudo, porque aquela terra é de vocês. E os caras entram e matam tudo. Aí você fica pensando o seguinte, tinha um cara lá que estava passando por Jericó, que nem era de Jericó, estava passando de Jericó e resolveu parar para tomar um café. De repente esse cara morre. Ele não tem nada a ver com essa história, mas morreu por quê? No lugar errado, na hora errada. Por outro lado, na hora que aquele povo entrou em Jericó, foi uma guerra terrível, né? Gente morrendo para tudo, mas gente do povo de Deus também morre, mas só que no final a vitória é do povo de Deus, mas a família do Raimundo, do José, da Radagásia morreu. Aí a gente diz, não, mas o povo de Deus teve vitória. Sim, mas e o indivíduo que estava no povo que não teve a vitória? Como é que a gente explica isso? Então veja, isso é uma prepotência e uma arrogância, aonde a gente começa a achar que nós somos especiais. Veja, isso é um negócio tão absurdo, porque veja, eu começo a acreditar que eu sou tão especial que eu tenho direito sobre a Terra. E a gente está vendo o que essa crença está fazendo com o universo. Gente, eu vou dar um dado para vocês, não vamos entrar no mérito ecológico, porque não é esse o nosso tema, mas em 2050 vai ter mais plástico no mar do que peixe. Agora, veja, nós temos o direito de explorar a Terra do jeito que a gente quer? Quem nos deu esse direito? Ah, não está na Bíblia, subjugai a terra. Mas tem um versículo antes, quando a gente está lá no Jardim do Éden, que diz assim, olha, cuidem do jardim. Cuidar é usar, mas usar com parcimônia, é usar com inteligência, é usar com sabedoria, é usar com discernimento, no sentido de que é igual para todos. A terra pertence a todos nós. Não existe aqueles que são mais donos, embora alguns achem. Então essa arrogância e essa prepotência nos leva aonde está nos levando. Então a gente precisa começar a entender que muito do sofrimento que nós estamos vivendo hoje decorre da nossa arrogância e da nossa prepotência em lidar com as coisas. Qual é o problema que nós estamos enfrentando aqui? Essa universalidade e impessoalidade desse conjunto de leis sistêmicas faz com que certos fenômenos atinjam a todos. Por exemplo, os terremotos, a gente já falou sobre isso. Os terremotos, os cataclismas, a chuva, o sol. Isso acontece em todo mundo, né? Assim como acontece para todo mundo. Acontece a doença, acontece a morte, acontece os desastres, acontece os desamores, acontece as separações, acontece tudo isso. E isso em acontecendo vai nos levar então a algumas conclusões. A primeira delas é o seguinte: não é o que acontece que importa. O que importa é como você reage e como você lida com aquilo que está acontecendo com você. Então, o título dessa conversa nossa, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, esse título agora muda. E ele passa a ser: quando coisas acontecem às pessoas, como elas reagem.
E aí a gente vai colocar isso na primeira pessoa do singular. Como é que eu reajo quando coisas acontecem comigo? Segunda conclusão que a gente chega é que a noção de pessoas boas, por ser um juízo moral, ele só é aplicável aos seres humanos. Então, quando eu digo que uma determinada pessoa é boa, eu estou dizendo isso a partir de mim mesmo. Isso não é um valor absoluto. Isso não é um valor absoluto. Quando eu digo que uma pessoa é boa, eu não estou dizendo que essa pessoa é boa para todo mundo. E eu não estou dizendo que todo mundo concorda com isso. Eu estou dizendo que essa pessoa é boa a partir dos meus critérios. Agora vamos pensar o contrário. Quando alguém diz para mim assim, olha, Homero, eu não gosto de você, você não é uma pessoa boa, essa pessoa está dizendo a partir dela, não a partir de mim. Ok? Então alguém diz, olha, eu não gosto do Homero, tudo bem, você tem todo o direito de não gostar. Mas entenda, você está dizendo isso a partir de você e não a partir de mim. Quando eu digo assim, pessoa fulana de tal não é confiável. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo a partir de algo que eu atribuo como sendo confiável ou não, e não através da pessoa. Agora, se eu digo isso para alguém, como é que essa pessoa reage? E é a reação dela que faz toda a diferença no modo como eu estabeleço, abre aspas, a cura para o sofrimento decorrente das nossas relações. No círculo da vida, não há sofrimento, há retroalimentação. Então, no círculo da vida, as coisas se retroalimentam, as coisas não sofrem, né? Elas se retroalimentam para gerar novas possibilidades de vida e por aí vai. Os sentimentos existentes que nós atribuímos às coisas são antropomorfismos, ou seja, é quando eu atribuo às coisas aqueles sentimentos que eu julgo tê-los em mim. Isso são antropomorfismos, ou seja, são expressões de como eu interpreto os fenômenos. Quando nós fazemos as nossas escolhas, portanto, quando eu faço as minhas escolhas, portanto, eu estou assumindo, e aí conscientemente ou não, eu estou assumindo uma consequência daquela escolha que eu fiz. Eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de beber e dirigir. Eu fiz uma escolha de beber e dirigir. Bati o carro. Eu sou responsável por isso. Não foi acidente. Não foi acidente. Isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque eu decidi, considerando que existe uma lei que mostra que o teor de álcool no sangue me tira o equilíbrio, me tira a lucidez, me tira o discernimento, me tira o bom senso, e eu encho a cara e pego um carro e entro numa estrada e mato uma pessoa, isso não é fatalismo, isso é crime por causa do juízo que nós temos do valor da vida, e porque eu, ao tomar esta decisão, eu também tenho que ser responsável pelas consequências da decisão que eu tomei. Porque a lei universal e impessoal não muda, porque eu não sabia. Então aí vem uma outra consequência e outra conclusão interessante. A ignorância não nos exime da responsabilidade. Eu não sabia que beber e dirigir não dava certo. Eu não sabia. I'm so sorry. I'm so sorry. Se você sabia ou não, não sei. Vai acontecer o problema. Então, é responsabilidade nossa saber o que está acontecendo nas decisões que nós vamos tomar, porque temos que assumir a responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos. Portanto, a ignorância não altera a norma e nem atenua a nossa responsabilidade, mas temos a impressão de que a ignorância é o melhor de todos os remédios. Eu não sabia, porque eu posso usar a ignorância como dizendo, desculpa, eu não sabia. Pois bem, vamos terminar essa conversa com a seguinte coisa. Bom, primeiro eu quero responder às pessoas que me perguntam sempre, isso vai ficar gravado? Vai. Está gravado no YouTube a partir de segunda-feira, disponível a todos vocês.
Mas, e aí compartilhem, tá? É de graça, compartilhem à vontade, discutam, mandem e-mail para mim, vamos conversar sobre isso, etc. Né? Quais são as lições que a gente pode aprender desse processo que eu estou construindo com vocês? Primeira lição: nós temos, por causa de tudo isso que conversamos, a permissão de sermos humanos. Essa permissão me dá a competência de entender o que está acontecendo. Por isso eu estudo, por isso eu pesquiso, por isso eu faço ciência. Porque quando eu descubro uma lei que está presente na sua impessoalidade e na sua universalidade, eu consigo administrar a minha relação com aquela lei. Dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. No dia que eu descubro isso, eu descubro que se eu e vocês quisermos ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, a gente vai se arrebentar. Ok? Eu descubro que se eu consumo uma droga excessivamente, isso vai acontecer alguma coisa com o meu corpo. Então eu descubro essas regras, essas leis, esses fenômenos. Segunda coisa, nem sempre existe uma razão para as coisas. E essa é uma segunda lição que a gente precisa aprender. A primeira lição: você tem o direito de ser humano, portanto você não sabe tudo. Estude, pesquise, vá à frente, mas você não sabe tudo. Né? Você tem o direito de ser humano, você tem o direito à dúvida, você tem o direito a não saber, mas isso não diminui a sua responsabilidade. Segunda coisa, então, nem sempre existe uma razão. Existem coisas que acontecem que eu simplesmente não sei por que aconteceram. Existem algumas bobagens que eu fiz na vida que eu não sei por que eu fiz. Existem algumas coisas que aconteceram comigo que até hoje eu me pergunto e não tenho uma resposta. Agora eu preciso aprender a conviver com isso. Nem sempre existe uma razão. Por que o meu filho morreu? Não sei. Não sei. Mas como é que você reage a isso? Isso faz toda a diferença. Por que eu fiquei doente? Não sei. Talvez eu saiba. Talvez o médico saiba. Mas isso não resolve o problema. O problema é como eu reajo a isso. Então a segunda coisa é que nem sempre existe uma razão. Quando eu aceito o inexorável e aprendo com ele, eu entro em estado de paz. E o estado de paz é uma forma de lidar com o sofrimento muito positiva. Veja, eu não estou falando de aceitação, eu estou falando de estado de paz. Eu estou dizendo que o sofrimento vai me levar a um movimento para evitá-lo, para eliminá-lo, para poder aprender com ele. Mas eu faço isso em estado de paz, não em estado de raiva, não em estado de agressividade, não em estado de resignação, não em estado disso, né? Então eu preciso ter essa consciência. Primeiro, eu sou ser humano. Segundo, nem sempre existe uma razão. Acolha a ignorância. A ignorância é possível. Acolha a ignorância. Entrando em estado de paz quando eu acolho isso. A outra coisa é, sofrer é uma contingência humana e está diretamente relacionado às minhas expectativas, valores, crenças, modelos mentais. Como é que eu faço isso? Como é que eu entro nesse estado de paz? É uma contribuição que estão colocando aqui para mim, né? A Liliane, né? Liliane. Estão colocando aí, né? Como é que eu faço isso? Revendo os juízos que eu tenho sobre as coisas, revendo o modo como eu vivo, revendo o modo como eu construo a minha relação com as coisas. Então, por exemplo, às vezes, eu vou usar um exemplo absurdo aqui, né? Às vezes eu estou sofrendo porque eu não consegui comprar o meu Rolex. Nada contra os Rolex, por favor, se você quiser um Rolex, compre o Rolex, você pode comprar o Rolex. Mas a pergunta não é comprar ou não comprar o Rolex, é por que você sofre por não ter um Rolex? Por que você sofre por não ter um Rolex? Veja, ter um Rolex é bom, mas não tê-lo é razão suficiente para sofrer? Então como é que eu entro em estado de paz? Quando eu revejo a minha relação com as coisas, quando eu revejo o meu modo de vida, quando eu revejo a minha estrutura de valores. Nesse sentido, a outra lição que eu quero trazer para vocês quando a gente estuda o sofrimento é que não existe sorte e azar. Estas coisas não fazem parte de um raciocínio
maduro, amadurecido. Não existe essa questão de sorte e azar. Quando eu creio em sorte e em azar, eu obrigatoriamente passo a crer em ressentimento, em resignação, em culpa, em punição. Eu estou sendo punido com o meu azar, né? Então não existe sorte e azar. Quando se crê nisso, é mais fácil sentir-se resignado. Como é que eu preciso? Eu preciso de ajuda se isso está acontecendo para eu aprender a viver sem culpa. Aprender a viver sem culpa. Porque uma das grandes coisas que geram sofrimento psíquico na gente é a culpa. Eu me sinto culpado. E tem gente que se sente culpado por existir. Se sente martirizado por um peso de uma conta impagável. Ok. Agora, repare. Pode ser que sim, pode ser que não. E eu vou terminar essa live contando essa história para você do pode ser que sim, pode ser que não. Essa história me foi contada há muitos anos atrás por uma grande amiga, a Laura Ribeiro. Ela me contou essa história e eu reproduzo essa história, né? Um belo dia, um aldeão que vivia junto com todos os outros aldeões numa aldeia pequena, ganhou um cavalo. E aí os aldeões se reuniram e disseram: cara, que coisa bacana, parabéns, você ganhou um cavalo, vai facilitar a sua vida na lavoura, você é uma pessoa de sorte, você é um abençoado porque você ganhou um cavalo. E esse aldeão olha para os colegas e diz assim: olha, pode ser que sim, pode ser que não, né? No dia seguinte, o filho desse aldeão monta no cavalo e sai a galope pelos campos e cai do cavalo e quebra a perna. Aí os aldeões se reúnem e dizem: cara, que azar, né? O seu filho subiu no cavalo, cavalgou, caiu, quebrou a perna. Que azar, né? E o aldeão volta com a mesma resposta: pode ser que sim, pode ser que não. Passou um tempo, o filho do cara está lá com a perna imobilizada, aquela aldeia entra em guerra com uma outra aldeia e as pessoas vêm ali convocar todos os jovens para participar da guerra e o filho daquele aldeão não pode participar porque está com a perna quebrada. Aí os aldeões se reúnem e dizem: cara, você é uma pessoa muito abençoada porque seu filho caiu do cavalo, quebrou a perna e por isso ele não vai para a guerra. Aí o aldeão responde, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí essas pessoas vão à guerra, ganham a guerra e trazem para casa os despojos e aquela aldeia fica riquíssima, porque todo mundo trouxe os despojos da guerra, etc. E aquele aldeão ficou sem nada. E as pessoas se reúnem e dizem: que azar que o seu filho não foi à guerra, né? Porque agora nós temos os nossos despojos e nós agora temos dinheiro e você não tem. E o aldeão continua com a grande resposta: pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu faço a adaptação para essa nossa live aqui. Essa live foi boa? Pode ser que sim, pode ser que não. Você escolhe. Eu estou fazendo aquilo que eu acho, a meu juízo, que é o melhor. O que eu estou dizendo para vocês é o que eu aprendi e eu quero compartilhar com vocês a minha aprendizagem. Ela foi boa para mim. Vai ser boa para você? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas essa é uma responsabilidade sua, não é minha. A responsabilidade minha é ser honesto comigo mesmo. E eu estou sendo honesto comigo mesmo e declarando isso para você. Se você vai gostar ou não, pode ser que sim, pode ser que não. Por fim, se você tem uma crença, entenda que essa crença faz toda a diferença na sua vida. E se faz toda a diferença na sua vida, seja coerente com ela, porque em assim fazendo, pode ser que sim, pode ser que não, você consiga entender melhor todas as coisas que você está vivendo, aprender com elas para se tornar uma pessoa melhor, compartilhar melhor, criar um mundo melhor. Pode ser que sim, pode ser que não. As coisas acontecem às pessoas, não porque elas sejam boas ou porque elas sejam ruins. As coisas acontecem e o desafio é como você aprende e reage com elas. Um beijo, nos vemos na próxima sexta-feira, às 15h30, com mais uma live
para nossa reflexão e crescimento. Um beijo, tchau, a gente se vê.